igreja na gloriosa para o Senhor. Amém. E quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão presentes nessa noite. Que Deus te abençoe, né? Porque Ele te deu a dádiva de você gerar, de você ser mãe. É uma dádiva linda, né? Que Deus possa te abençoar e que você crie seus filhos no caminho do Senhor, não é verdade? Porque se você criar seus filhos no caminho do Senhor, no amanhã você não terá arrependimento, não é verdade? Todos eles vão seguir os seus passos, né? Os passos do pai e da mãe. Então, não deixe de criar seus filhos, porque o mundo lá fora está corrompido, né? Então, sem Jesus, com certeza não vai dar em nada, né? Mas no caminho de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo para a glória de Deus, não é verdade? Então, meus parabéns às mães que estão aqui nessa noite. Em nome. Deus é fiel. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu, e eu creio que vai falar no coração de vocês. Êxodo, capítulo 1. É o segundo livro da Bíblia. A Letícia está nos visitando hoje. Tudo bem, Letícia? Carol, as filhas da irmã Fátima. Letícia mora lá em Paris e a Carol mora em São Paulo. Glória a Deus, que visita, que honra que vocês estão dando à pastora de vocês. Agradeço a Deus pela vida de vocês, dobro o joelho por vocês todos os dias. E eu creio que Deus está visitando vocês, porque vocês estão lindas. E o Vitor também. Vamos achar também. Vira para o seu irmão e fala para ele: toda ação tem uma reação. O que você faz será refletido em você, ou mais cedo, ou mais tarde. Todos acharam? Podemos ler? Versículo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulun e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois descenderem de Jacó, foram 70. José já estava no Egito. 70 pessoas. Foi transferido de Israel para o Egito, né? Junto com José. 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira forte, de modo que a terra se encheu deles. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Né? Levantou um rei no Egito que se chamava Faraó, que não conhecia José, não sabia da história de José, amém? Mas resolveu perseguir José. Essa é a luta, né? Você não sabe de onde a pessoa vem, você não sabe quantos anos o preço que a pessoa está pagando para chegar até onde chegou. É fácil, né, irmão? Engraçado, o ser humano ele só nos julga pela aparência, sim ou não? Pela aparência. Porque quando você está lá na bicicleta, andando na bicicleta, ninguém te vê. Comigo aconteceu isso. Eu
Eu fazia a obra de Deus de bicicleta na Everberg. Quilo. Para cima de peixeiro, eu acabava de chegar a pé aqui em casa. No dia de chuva, eu tinha que tomar um banho de borracha lá de fora para poder entrar para dentro de casa. De barro até na cabeça. E um belo dia, o irmão Adão do Planalto, ele passou por mim. Ele falou: essa mulher aí não é vaso rachado, não. Essa mulher aí é vaso de Deus. E Deus, um dia, o médico desenganou a filha dele. E ele veio parar na minha casa. Através da minha vida, Deus cura a filha dele. Totalmente desenganado. Ele vem para o ministério. Um mês no ministério, ele faz o quê? Ele vem me buscar para me levar na Titonelli para me comprar um carro e me dar. Que eu andava de bicicleta. Para que aquele carro? Que provação, que perseguição. É o que a irmã Carla falou. É gente de longe? Não, é crente. Que beleza, irmão. Era melhor que eu continuasse no bicicleta. Porque eu passei muita luta. Só que ninguém sabia do trajeto de trás. Quem persegue não sabe o que você passou lá atrás. Assim era a vida de José. José morreu no final de Gênesis. José morreu e passou para a mão de Faraó, o seu povo. Aí o povo entrou no Egito. O povo que José ordenou eles há anos na fé, no crescimento, na multiplicação em todas as áreas. Então, o povo que saiu da mão de José para entrar na mão de Faraó era um povo instruído, irmão. Instruído na fé. Então, vamos lá. No 8. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Olha bem. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha o que disse ele ao seu povo. Olha o que Faraó falou ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique mais. E vindo a guerra, ele se ajude com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores para o afligir. Com suas cargas, assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitor e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam, olha bem, irmão, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais ele se multiplicava, mais ele se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel, o que fazia servir com dureza. Quanto mais eles afligia eles, perseguia eles, botava carga pesada sobre eles, mas eles creem, mas eles multiplicavam. 14. Assim lhe amarguravam a vida com dura servidão. Olha bem, irmão, em barro e em tijolo. Eles carregavam toneladas de tijolos nos ombros, nas costas. Não tinha carroça, não tinha cavalo, não. Cavalo e carroça era o povo de Israel. Eles trabalhavam das 6 às 11 da noite. Era a hora deles largarem o serviço, porque eles cresciam muito. E isso mexia com o Faraó. Então eles queriam afligir eles para eles desistirem. Entendeu? Ele queria fazer daquele povo um tapete. E com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer, o rei do Egito disse às parteiras: olha a ordem, não deu certo. Eles afligiram eles com medo, com perseguição, com carga pesada, um trabalho árduo que colocou nas costas deles. Amém? Tonelada de horas além do horário que eles tinham que largar o serviço, aumentava a carga horária deles de trabalho, mas eles não desistiram. Ele falou: não, vou dar outro jeito. Segundo passo para eles: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Siflá e a outra Puá.
lares no parto as hebreias e as virgens sobre os assentos, se for filho, mata eles. Mas se for filha mulher, então deixa que elas vivem. Olha, mais uma perseguição, para poder fazer aquele povo desistir. 17. As parteiras, porém, temiam a Deus, e não fez o que o rei do Egito lhe pediu. Antes conservava os meninos das hebreias com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Eu não mandei que matasse? 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, elas são avivadas, elas são fortes. Filhos delas, antes que nascem, os filhos delas nascem antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras. O povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temiam a Deus, Ele lhes constituiu família também. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nasceram, aos hebreus, mais uma perseguição. Esse é o terceiro passo. Viu que não deu jeito, as parteiras temiam a Deus, e olha que as parteiras eram egípcias, mas Deus conquistou o coração delas. Irmão, por isso que eu falo, até o diabo, quando Deus manda, ele obedece. Deus convenceu o coração de cifrar e de doar, para poder não deixar os meninos homens morrer, porque eles não queriam, Faraó não queria que os homens vivessem. Por quê? Porque poderia criar homens guerreiros. Então as mulheres era mais fácil, né, para poder deter elas, né, dominá-las. Os homens não. O homem masculino era mais difícil. Então ele colocou aqui, olha o 22, mais um passo. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, então lançarei eles no Nilo, mas todas as filhas deixarás viver. Então Faraó, irmão, era um rei muito mal mesmo. Então o livro do Êxodo inicia que José aqui já era falecido, amém, igreja? E a Bíblia diz que os filhos de Israel tinham se multiplicado quando José se tornou governador do Egito. E a Bíblia diz que os filhos de Israel se tornaram numerosos, de uma tal forma que Faraó ficou desesperado. Eles se multiplicaram, frutificaram e se fortaleceram muito, como você viu aqui no versículo 7 do capítulo 1. Aí no livro de Êxodo se levanta um Faraó que não conhecia José e muito menos a sua história e seu legado. Aí Faraó começa a observar o povo de Israel, que José, antes de morrer, tinha instruído e deixado um povo preparado na fé. E o próprio Faraó declara: esse povo é numeroso e mais poderoso do que nós, que está no versículo 9, não é verdade? Faraó, que era inimigo declarado de Israel, irmão, você vai perceber que ele reconhece a potência do povo de Deus. Você pode ver no capítulo 1 que eu li. Ele confessou em vários versículos a potência do povo de Deus. O diabo sabe da potência que você tem. Satanás, o inferno todo sabe. Só que você tem que aprender a usar essa potência que você tem. Você tem que confiar nessa potência, nessa unção que você carrega, que está escancarado lá no Atos dos Apóstolos. Então, querido, ele declara com seus lábios: esse povo é poderoso. Eles percebem, irmão, os egípcios percebem o potencial desse povo que temia Deus. Tanto que Faraó vai começar, irmão, traçar um plano. Faraó vai lançar cargas pesadas sobre o povo de Israel. Você viu aqui, primeiro ele afligiu, depois ele pediu as parteiras para matar os filhos homens que nascessem das hebreias. O terceiro passo, ele mandou jogar no Nilo. Os crocodilos comeram as crianças no Nilo.
tem 16 anos no Ministério do Menino Fora de Deus. Você vai mudar de vida quando? Você vai sair dessa desgraça do pecado quando? Quando? Você vive bebendo água de poço, de cisterna. Você vai beber água na fonte quando que você vai decidir beber água na fonte? Porque não tem mudança, não tem Deus. O diabo entra na sua vida de qualquer maneira. Ele não pede para entrar, não. Agora, Deus não. Deus bate no seu coração, através da palavra, através do louvor. Se você deixar ele entrar, ele entra. Eu fico apavorado de crente. O crente vem aqui na frente. Eu quero voltar para o ministério. Ô meu filho, isso é brincadeira. Eu quero voltar para o desviado, eu quero voltar. Vem aqui, ô Senhor, eu recebo como ovelha. Ô igreja, vocês recebem o João como ovelha, como irmão em Cristo? Todo mundo, amém, recebeu. Irmão, aquilo ali no reino das trevas. Aquilo ali foi uma goleada no inferno. Aí sabe uma coisa? Depois a mulher está lá na outra igreja, o marido está aqui. Igual eu entendi um casal essa semana. O casamento virou de cabeça para baixo. Eu falei, minha filha, vem cá, o seu marido é meu ovelha. Você é meu ovelha. Você não se desligou daqui, eu sei que você não é mal para mim. Você não desligou daqui para você ir para outra igreja. Você veio no meu escritório aqui hoje, porque eu não sou ignorante, não sou sem educação. Você veio no escritório aqui para desabafar comigo. E eu, por educação, te recebi. Você falou com o seu pastor? Ele falou, ele morreu semana passada. Irmão, o cabeça da igreja é Jesus. O cabeça do lar é o marido. Se o marido não botar ordem nos filhos e na esposa, irmão, o casamento vira de ponta cabeça. Esse casal, a mulher está na igreja, ele está aqui, olha bem, a filha está na outra igreja e a outra está na outra igreja. Como que esse sacerdote manda em casa? Como é que as coisas vão dar certo nessa família? Como que as bênçãos vão vir? Meu filho, Deus não passa a mão na sua cabeça para poder te abençoar. Com Deus tem que ser reto. Olha que bagunça. Esse irmão, ele é sacerdote na casa dele? Nunca, irmão. Nunca. Só que Satanás, nesse texto, ele estava brincando com um povo que era obediente a Deus. Um povo, irmão, preparado. Um povo que foi intimidado, afligiram eles com medo. Afligia eles com cargas pesadas. Carga de multiplicação de horas de trabalho nas costas deles. Ele não tinha nem tempo para dormir, mas trabalhavam noite e noite, dia e dia, para prosperar a vida de Faraó. E não murmuravam, não reclamavam, sentiam dores na alma, mas não reclamavam. Depois mandou matar as filhas das mulheres, os filhos homens das mulheres. Depois, não satisfeito, mandou jogar no Nilo. Mas nunca ninguém, irmão, você não via um blasfemar. Por quê, irmão? Porque José, irmão, liderou um povo obediente. Então, quando ele no carro falou aqui, que entristece o coração do profeta, quando ele vê uma ovelha desgarrada, desobediente no extremo, ele fala, meu Deus, como que eu vou fazer para me ajudar essa família? Se o sacerdote não botar ordem em casa? Como, irmão? Eu falei com essa irmã, falei, irmã, sua vida virou de cabeça para baixo, irmão. Por que você deixou chegar nesse ponto? Você é de outra igreja, você é mulher, você tem que obedecer o cabeça do seu marido. Você não sabe que o cabeça da sua casa é o seu marido, não? Você não aprendeu isso com Deus, não? Ah, pastor, isso daí é do tempo antigo. Mulher hoje, ela
ela se defende. Antigamente a mulher não trabalhava, hoje a mulher trabalha, é independente, ela faz o que quer, ela vai aonde ela quer. Meus parabéns, continua fazendo isso. Continua fazendo isso, que você está totalmente fora da palavra do Senhor. Muito bem, a decisão é sua, mas as consequências vai pagar para ela. O apóstolo Paulo fala: tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então você pode tudo, mas não te convém você ser uma mulher que trabalha, ganha o seu dinheiro, você sobe no seu carro, vai no médico, vai no dentista, faz um passeio, amém, meus parabéns. Você pode, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Como? Não tem divisão, a mulher está na outra igreja, o marido está na outra igreja. Para com isso, rapaz. Quando você já se viu isso? Olha que doideira. Isso não existe. Faraó falou para o seu povo: vamos colocar trabalho sobre eles, porque aí eles vão se cansar, vão esmorecer. Os inimigos, irmão, colaram em sua mente, na medida que colocamos fardos sobre eles, eles vão se cansar, eles vão desistir. Vamos colocar carga pesada. É assim que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele quer nos afligir, ele quer nos meter medo, ele quer nos cansar. Todos os dias ele manda um fardo para nos cansar. Quando não é um problema, é outro. Quando não é uma luta, é outra. Quando não é um filho, é uma filha. Quando não é um filho, é uma nora. Ou a mãe, ou o pai. Eles querem, o diabo quer usar alguém da família para nos cansar, para nos enfadar, para nos entristecer, para nos aborrecer, como diz aí no carro. Ele quer nos aborrecer. É assim ou não é? Você passa o dia inteiro feliz? Jogando beijo? Não. É luta na sua empresa, é luta no seu trabalho. Toda hora nós temos que matar um leão. Toda hora. Essa é a vida do crente. E não mata para ver, não. E como é que eu mato, pastora? Não esmorecendo. Mas esse povo aqui não esmoreceu. Pode colocar carga pesada em cima de nós, mas nós não desistimos. A carga pode vir, o trabalho pode vir, a luta pode vir, o problema pode vir, mas eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu tenho servido. E eu sei que por fim ele se levantará a meu favor. É isso aí. Então, irmão, essa é a intenção do inimigo: afligir o povo, para eles recuar e se dar por vencido. Deus falou no meu coração. E essa é a intenção deles aqui, ó. Assim o inimigo faz com a gente. Aí no capítulo 12, no versículo 12, diz que quanto mais Israel era afligido e perseguido pelo povo de Faraó, mais eles cresciam e mais eles multiplicavam. Satanás, irmão, muitas das vezes investiu na sua aflição, sabia? Muitas das vezes ele investe no seu medo. Aí ele pensa: agora ela desiste, agora ele desiste, agora ela para. Só que em vez da aflição te parar, ela te fortalece. Em vez do medo te parar, Deus vai lá e te fortalece. Deus vai lá e te reanima de novo. Deus vai lá e te levanta de novo. Como Ele está fazendo com você hoje, nessa atmosfera da unção da palavra dele nesse lugar. O diabo não está nada satisfeito aqui nesse lugar agora, nessa palavra. Porque a palavra abre os nossos olhos para nós colocar tudo que está desorganizado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em ordem. Ele sabe que quando você vem aqui, você vai ser orientado, você vai ser alertado. Então esse é o medo dele. Israel, irmão, deve ter pensado: nós não vamos aguentar, é muito peso, é muita carga, é muito problema, é muita dificuldade. Nós também pensamos, irmão, às vezes, que não vamos aguentar. Mas olha hoje aonde nós estamos. Olha onde nós estamos hoje. Antes você andava a pé, hoje você anda de carro. Quando a irmã Carmen capotou com o carro, o diabo bateu o pau e falou: agora eu quero ver. Ela vai andar uns dias a pé. Que nada. Deus apressou no
Mas eles não reclamavam de maneira alguma, de maneira alguma. O inimigo, ele não vale nada. Deus falou isso comigo no meu coração. Ele falou: pastor Edelmo, o inimigo não vale nada, pastor Edelmo, mas ele tem uma qualidade, pastor Edelmo. Eu falei: Senhor, se ele não vale nada, Senhor, pelo amor de Deus, então por que o Senhor está falando comigo que ele tem uma qualidade? Era 1h30 quando ele falou isso comigo ontem. Ele falou: você quer saber que qualidade que o Satanás tem? Eu falei: qual? Eu quero. Ele falou assim: ele é perseverante. Ele não desiste. E os meus filhos, que sabem que eu alimento eles 365 vezes com a minha palavra no meu livro, não temas, eles desistem. Mesmo eles sabendo, conhecendo a minha palavra, não temas, eu sou contigo, não temas. A mesma quantidade de dias do ano tem não temas na Bíblia 365 vezes. Não temas. Por que essa palavra tanto na Bíblia? Para mostrar para nós que nós não temos que temer. Quando a luta vier, quando a prova vier, quando o deserto vier, aí que nós temos que ficar forte, acreditando que Deus está no controle e que Ele está com a mão na nossa mesa, que a qualquer hora Ele vai abrir a porta e nós vamos receber a nossa vitória. Mas eu não recebi ainda, mas Ele está dando livramento. Ele está dando livramento, Ele está protegendo. Ele não está deixando faltar nada. Aleluia! Então, querido, como que deu errado o plano de Faraó sobre o povo de Israel, lançando carga pesada sobre o povo? Ele partiu para o segundo plano. Qual é? Faraó chega para as parteiras e coloca uma ordem: no parto das mulheres hebreias, se for menino, mata, se for menina, deixa viver. Só que mal sabia Faraó é deixar uma mulher que se posiciona viva. Ele se deu mal. É um perigo deixar uma mulher que se posiciona em servir e adorar a Deus e se desviar do pecado. Faraó não sabia desse segredo. Uma mulher posicionada, irmão, ela bota qualquer homem no bolso. Qualquer homem no pecado. No bolso. Ainda tem gente boba ainda casada lá fora que fala que mulher não pode ser pastora. Jacó era o quê? A mulher de Jacó era pastora, Raquel era pastora. Débora era o quê? O que Débora era? A mulher que tomava conta de tonelada de seres humanos, tinha autoridade. Quantas mulheres? Então, isso é pessoas que não conhecem a Bíblia, lê pouco, né? Só que o texto diz que as parteiras temiam a Deus. Elas não vão fazer o que o Faraó havia ordenado. Não vai. Lá no versículo 17, a Bíblia diz que elas temiam a Deus. E Faraó percebe que as hebreias estão dando a luz. Ele vai chegar diante de Puá e diante de Cifrá. Ele vai fazer uma pergunta para elas: por que vocês não fizeram o que eu ordenei? No versículo 19, e as parteiras disseram a Faraó: essas mulheres hebreias não são como as egípcias, Senhor. Elas são vigorosas, elas dão a luz antes que as parteiras cheguem a elas. Faraó não sabia de quantos meses as hebreias estavam gerando. Faraó não sabia. De repente elas já estavam o quê? Ganhando. Fale bem alto, fala: o meu milagre começa a ser gerado hoje. Fala: hoje. Aquilo que eu pedi ao Senhor começa a ser gerado hoje. Porque a palavra liberada tem poder. Aleluia. As parteiras falaram para Faraó:
que é bem mais forte que a primeira, e a segunda, elas dão a luz. A segunda e a terceira é bem mais forte. Mas na primeira, ela já deram a luz, a criança já pulou para fora. E aí, o que nós vamos fazer? Quando a gente vai para fazer o parto, ela ia ganhar? Então, querido, e as egípcias, na primeira contração, elas abortam as crianças. Na primeira, elas abortavam. Então, o que elas estão dizendo, o que as parteiras estão dizendo para o faraó, que as hebreias são mais fortes que as egípcias. As hebreias suportam os processos. As hebreias suportam as dores. O crente verdadeiro, que é disciplinado na obediência de Cristo, ele suporta a dor, ele suporta o processo, ele suporta o nariz inclinado lá no seu trabalho, a cara feia, as palavras para entristecer, ele suporta tudo. José, antes de morrer, irmão, formou um povo forte na fé, formou um povo forte na perseverança, e Faraó não sabia o nível escolar que esse povo tinha na fé, por isso que ele quebrou a cara. Ele foi se meter com um povo, irmão, que era formado na fé, que era formado na perseverança. Era um povo, irmão, que era, em nome de Jesus, escolar. Um povo preparado, um povo adulto. Então, Hebreia não desiste. Hebreia está no processo de dor. Hebreia está no processo de espera. Mas elas não desistem. Uma mãe, quando ela está gestante, ela suporta o processo para ter seu filho nos braços. Isso é mentira ou verdade? Suporta. Ela dorme muitas noites de lado, porque muitas das vezes não pode dormir com barrigão, de barriga para cima. Só Deus sabe o que é uma mulher que já gerou. Só Deus sabe o que elas passam. As mamães que estão aqui que gerou sabem o que é. Vai chegando o 7º mês, irmão, é um peso gostoso, é uma aflição gostosa, é uma luta gostosa, porque o seu sonho é que chegue os 9 meses para você ver o rostinho do seu filho, o rostinho da sua filha. É algo complicado, que mexe com a estrutura do nosso corpo, sim. Mexe com toda a estrutura do nosso corpo. Nos deixa sensível, porque tudo mexe com a gente. A gente se abre toda. Mas é uma coisa que não incomoda a gente. Uma mulher, quando ela se sente muito gorda, ela se sente triste, porque ela veste uma roupa e não fica bem, ela veste outra e não fica bem. Mas com o filho não, você está gestante, você pode se abrir para todo lado, você não está nem aí. Porque você carrega algo que você ama dentro de você. E Faraó não sabia disso, porque ele não era mãe. Então ele estava mexendo com umas mulheres fortes. Mulher que gera, mulher forte. Ela vira uma leoa. Uma mãe, irmão, ela é uma leoa para defender sua filha. Defende mesmo, ela entra no fogo, na água, ela entra em qualquer desgraça. Mas ela defende os filhos dela, porque cria. Então, o primeiro plano de Faraó era afligir o povo com trabalhos pesados, né? Para destruir aquele povo de uma tal forma. Então nós podemos observar que como esse povo era perseverante, elas não deixaram o Faraó abortar os sonhos delas, elas não deixaram de maneira nenhuma. Nas tendas, irmão, nas tendas onde tinha uma hebreia prestes a dar a luz, né? Porque naquela época não era casa, era tenda.
pode jogar o pelo fora. Ele falou assim, olha, misteriosa. Eu falei, você acha? Eu sou, você não vai me ouvir, eu não tenho intimidade com você não, você é misteriosa. Pastora, os quartos estão tudo ocupado. Já estou desocupando a nossa hora. Está quase terminando a hora do almoço ali, vou só entrar. Tudo bem. Está aí esperando. Quando eu estou sentado, a pessoa veio e falei, olha, essa mulher é espírita. É nesse quarto que eu estou. Falou, vem, pastor. Aí, a cabeceira aqui, né? Eu tenho que deitar aqui para poder o aparelho botar meu pé aqui. Aí eu fiquei com pé no aparelho. Você não vai sentar, não, deitar, mas você está passando mal hoje? Porque o senhor é tão atirado. A pessoa está esperando para deitar, você não vai deitar, não? Eu falei, João, posso te pedir uma coisa? Não pode. Eu posso montar uma cabeceira aqui? Não estou te entendendo. Eu falei, não, sabe o que? Eu queria deitar minha cabeça desse lado aqui. Eu queria colocar uma cabeceira aqui, ó. Mas vai deitar nos pés? Eu falei, sim, não tem problema não. Ah, tá. Vamos para faz o que a senhora quiser, eu vou trazer o aparelho do lado de cá. Aí ele falou, pô, bem, tem que vou deitar onde a comida não deita nada. A Bíblia diz que nós temos que vigiar. Meu tempo é santo, eu tenho que vigiar meu tempo. Vigiar meu tempo, isso aqui é caro. Isso aqui eu cuido disso. O templo, quando você vigia o seu tempo, você cuida dele, você arrasta ele do pecado, ele não envelhece. Ele não envelhece. Eu estava pegando as coisas assim no mercado, a prateleira, meu almoço, eu não vejo há muitos anos, lá no São João do Paraíso, chegou e falou, pastora, que maravilha ver a senhora. O tempo não passa para a senhora, não? Olha a sua cara. Que cabelo, gente. O que a senhora faz nesse cabelo? Eu falei, nada. Não faço nada. Eles falam que a cabeleireira faz botox, faz progressiva para baixar essa juba. Eu não faz nada. Não faz nada de botox, nada de progressivo, troço, isso aqui é bom. Mas depois Juliana, quando Jesus fez o seu cabelo, pastor Emel, ele estava vindo, mas estava com humor com a humanidade aqui na terra. Mas comigo ele estava numa ira. Esse cabelinho enroladinho, na fogo para poder abaixar. Que ira que ele estava. Eu falei, irmã, fica aqui. Então, irmão, é isso que Deus faz com nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de você, ele cuida de mim. Então vamos agradar o coração de Deus. Vamos ser esse povo aqui que entrou no Egito, mas não se corrompeu. Não se corrompeu, irmão. Então, irmão, se essas mulheres gritassem na hora do parto, com certeza alguém ia dizer: tem um hebreu nascendo ali, tem uma promessa nascendo ali, Faraó. Corre lá. Se elas gritassem, porque eu ganhei o meu filho cesárea, e 2 ali de Aperibé, foi nascer as 2 filhas, parto normal. Na hora que eu vi elas berrar lá dentro, eu pensando na minha cabeça, se eu não tiver dinheiro, eu vendo a minha roupa de cada um. Se tiver alguma coisa que presta lá para inteirar o dinheiro, eu pago. Mas aí o que adiantou? 2 enfermeiras levando eu para tomar banho, toda torta. E as outras, sabe o que as outras 2 estavam? Todas de calça jeans, de blusinha curtinha, bonitinha. Quer que eu vou aí para você? Mas não é que é bom sentir a dor, para depois ficar livre? Livre de ponto, livre de corte. Olha, a dor é bom, irmão, é bom sentir dor. Deserto na vida do crente é dor, luta na vida do crente é dor, enfermidade na vida do crente é dor, perseguição, traição, a irmã Carmen falou aqui. Irmão, é dor na vida do crente, é Deus mostrando para você: deixa eu varrer, deixa eu limpar, porque eu não vou deixar hebreu falar.
Falei, olha, tem um homem lá que tem uma ira de você estar lá, que ele tem vontade de matar. Tá vendo? Aí Deus tirando a massa. Tá vendo como é que Deus tira a massa? O que ela está fazendo aqui? Ela é médica. Ela veio se apossar aqui para quê? Para me atrapalhar? Porque o diabo sabe quem é você. Ele sabe quem é você no reino de Deus. Ele sabe quem é você, doutora, no reino de Deus. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe da sua fidelidade com Deus. Então ele se ira com você. Ele tem medo daqueles que botam tudo em ordem. Chega em casa, bota em ordem, me respeitar aqui, ó. Eu perco tudo, mas não perco o presente do meu pai. Isso é crente sábio, é crente inteligente. Não vou deixar correr a porta frouxa dentro da minha casa, não. Eu sirvo a Deus na igreja, mas a minha casa também tem que servir. Então eu vou botar ordem aqui nesse galinheiro, porque isso aqui virou galinheiro. Por isso que eu estou passando luta. Por isso que a prova não vai embora. Como que está a sua casa? Como que os vizinhos te vê? Como? Não. Nós temos que voltar. Se elas gritassem para dar a luz, elas iam alarmar o inimigo. Elas iam alarmar Deus falou comigo. Entende por que elas não podiam gritar? Tinha que sentir dores em silêncio. Entende? Entende que as hebreias tinham que dar a luz normal, parto normal, sem gritar. Tinha que dar a luz em silêncio, para não alarmar o inimigo faraó. Porque deu ordem para matar os meninos. Se elas gritassem, o que o faraó ia falar? Mandava o comandante dele lá, nascendo. Vê lá, hoje está nascendo um. Está nascendo um lá. Para destruir o que eu ordenei aquelas hebreias. Então, se for macho, eu quero que mate. Então, elas ganhavam o quê? Em silêncio. Se você observar o texto, você vai entender que essas mulheres que estão dando a luz em silêncio, elas não estão sozinhas. Não, pastora, não. Tem duas parteiras com elas, para dizer para elas, você é uma hebreia, aguenta firme que você é uma vencedora. Eu falo para você nessa noite, igreja, fica firme, porque você é um hebreu, você é uma hebreia. Elas tinham alguém para levantar elas. Não foi isso que a dona Carmen falou aqui? A dona Carmen falou aqui? Você tem uma pastora para entrar na sua vida. Quanto vale isso? Isso tem preço? Isso não tem preço. Quer dizer, ele está batendo aqui, ó, e você atrás de mim. Está vendo? Mas tem muito crente cego que não entende isso. Tem muito crente que não tem gratidão nisso. É muito criança. Não, mas aqui nessa igreja não. Aqui nessa igreja não tem ninguém criança. Todo mundo aqui é adulto. Esse povo aqui. As parteiras falavam com elas: vocês não podem gritar, mas eu estou aqui amando de Deus para emprestar o meu ombro para vocês. Fica firme. Eu estou aqui. Eu estou ajudando você a botar essa criança ao mundo. E é o menino que está vindo aí. Mas não grita. Eu fico imaginando Puá dizendo para Joquebede: você não pode gritar, mas se depender de mim, o seu milagre não vai ser abortado. Joquebede foi gerar logo nesse tempo aqui, ó. Para que Joquebede faz isso? Joquebede já tinha Arão, já tinha Miriam, e o caçula era Moisés. E ela vai ganhar a promessa dela, amém? Logo no tempo difícil, logo no tempo da provação. Assim acontece comigo e com você. Às vezes você fala: meu Deus, por que essa prova veio na minha vida? Por que eu estou passando por essa luta? Irmão, é necessário. Porque se você não tivesse nessa prova,
do seu lado, fala para ele e fala: se depender de mim, fala para ele, você chega. Fala: se depender de mim, nasce o seu milagre. Empurrar esse cara falou: não creio, porque se depender de mim, eu estou do lado de você. Assim eu falo com o pastor de vocês: eu estou com vocês, aguenta firme. Essa luta vai ser vencida, essa luta vai ser destruída, essa provação vai cair por terra. Vocês vão sair de cabeça erguida diante desse problema. Qual foi o dia que eu desanimei vocês? Diante de uma provação? Nunca, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Pastora, mas que fé é essa? Essa fé, irmão, é as lutas que eu já enfrentei, é as provas que eu já enfrentei. Aleluia! Os desertos, irmão, me ensinou, amém? Me ensinou a eu usar a minha fé. Na hora que não tinha ninguém para me ajudar, ninguém, era só eu e Deus. Só eu e Deus. Quantas lutas que eu já passei, quantas pelejas, que era só eu e Deus chorando nos pés de Deus, e até hoje é assim. Você já parou para pensar que você tem eu para desabafar? E você já parou para pensar que não tem ser humano nenhum na terra para desabafar? Carrega o problema de todo mundo, mas não tem ninguém para desabafar. Só o Todo-Poderoso. Quem dá essa força? Só Ele. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Então, querido, Deus não nos chamou para ver quem prega mais. Deus não nos chamou para ver quem canta mais, quem ministra mais, quem é o melhor pregador. Nada disso. Nada disso. Deus nos chamou para sermos parteiras. Vira para o seu irmão e fala assim: e não caveira. Deus não chamou você para enterrar ninguém. Deus chamou para você ser parteira, parteira da vida. Parteira da vida. Deus te chamou para dar vida. Quando alguém chegar perto de você, você está lotado de problema. Você está numa fase que só Deus sabe. E aquela pessoa chegou perto de você para desabafar. Você escuta a pessoa. Você ouve a pessoa. E dá um conselho de Jesus para aquela pessoa. Mostra o caminho da igreja para aquela pessoa que está desabafando com você. Que à noite, naquela semeadura que você fez durante o dia, Deus vai te visitar. Amém. Tem momento em nossas vidas que nós pedimos para Deus: Senhor, envia uma porta, envia uma cifra para mim. Eu falo isso com Deus mesmo. Para as nossas vidas, porque nós não estamos mais aguentando. Sim ou não? Quando o faraó fala para as parteiras, quando as hebreias derem a luz, se for menino, mata. Faraó estava dizendo para elas: nem vocês podem ser mães, então vocês têm motivo para matar os filhos dela. Porque elas não eram mães que está igual. Então, você viu um geramento? Então vocês têm motivo de encher e matar. Toma. Olha que homem mau. Olha que homem mau. Meu Deus. Só que Deus conquistou o coração delas. Quem nasceu para ser parteira nunca vai conseguir ser assassina. Nunca Deus falou no meu coração. O crente que é parteira, nunca ele vai ser assassino. Nunca ele vai matar ninguém com palavras. Nunca ele vai entristecer o coração do seu líder. Nunca ele vai entristecer o coração da sua liderança. Porque ele é parteira. Ele não é assassino. A gente conhece um crente que é parteiro de longe. Você não nasceu para destruir casamento, não, irmão. Você conhece alguém que destrói casamento dos outros? E você tem amizade com essas pessoas por quê? Deus vai te pegar, vai te matar, hein?
Não. E nem o sonho de ninguém. Tem pessoa que é amigo de pessoas que destrói o casamento do outro, sabia disso? Ainda bota fogo aí. Tem crente dentro da igreja. Tem prazer de tomar o marido da irmã. Meu Deus! Existe isso? Existe. Existe isso. Eu conheço pessoas assim, que fica doido para destruir aquele relacionamento, que está dando fruto, que está multiplicando, que está frutificando, está criando os filhos, mora na sua casa, não paga aluguel, tem o seu carro, que o diabo olha e fica com inveja. É amigo dessas pessoas. Aí você entende por que sua casa está bagunçada? Aí você entende porque a vida do seu filho está toda destruída? Porque se eu acho graça no pecado dessa pessoa aqui, o diabo vai lá na minha família e destrói a minha família. Nem a casa de ninguém. Ninguém pode destruir casamento de ninguém, nem sonhos de ninguém e nem a casa de ninguém. Você nasceu para ser parteiro. Enquanto você ajuda alguém, Deus trabalha em cima do que você precisa. Primeiro passo de Faraó, primeiro plano de Faraó, afligir o povo como escravo. Qual o segundo plano? Mata os meninos. Qual o terceiro plano? Nesse texto? É o que nasceu e lança no Nilo. Qual é a mensagem do inimigo? Até nasceu, mas não vai ter tempo para crescer, não. Quando Moisés nasceu. Até nasceu, mas não vai ter tempo para crescer, não. Faraó disse: os meninos que nascerem jogam no Nilo. Aí a gente chega na casa de Joquebede, a Bíblia diz que Joquebede vai ganhar um menino. No meio daquela confusão de Faraó, Joquebede sabendo, né, que é no versículo 2, Joquebede sabendo do ocorrido, né, que estava com o zum, né, no Egito, que era para tampar mais um passo que Faraó deu. Agora afligimos, não conseguimos, né? Mandamos matar as parteiras, me traiu, então agora eu vou jogar no Nilo. Joquebede sabendo do ocorrido, né? Que estava o zum lá no Egito, que era para jogar os meninos machos no Nilo. O que ela faz? Esconde o menino Moisés por 3 meses. Mas não tendo mais como esconder, mas Deus tem um propósito para tudo nesse mundo, e tem um propósito em todas as lutas que você está passando. É só você aguentar firme. Quantas vezes a gente fica igual Joquebede? Até aqui, Deus, eu consegui guardar, ela falou. Até aqui, Deus, eu consegui esconder. Até aqui, Deus, eu consegui cuidar do meu filho dentro desse rio. Até aqui, Deus, eu consegui zelar pelo meu filho dentro do rio. Mas agora não dá mais. Ela falou das suas orações. Agora não dá mais. Agora não tem mais como. Agora o menino já está chorando dentro do cestinho, né? Que ela pegou um cestinho, que ela afetou ele com betume, do lado de dentro e do lado de fora, né? Com piche. Tapou todos os buraquinhos para a água do rio não entrar. Ali, né, botou uma almofadinha dentro, travesseirinha, agasalhou o menino. Até 3 meses o menino ficou dentro do rio. E com a irmã Miriam, escondida, vigiando o irmãozinho dentro do rio Nilo. Mas lá dentro do rio começou o quê? A gritar. Aí Joquebede tem uma ideia. Ela pega o cesto, passa a betume na cesta, né, como eu falei, por dentro e por fora. Ela pega o menino, coloca ele dentro do cesto, e o que ela está colocando dentro do cesto é o quê? É um fruto de dor, Deus falou comigo. Porque o filho é dor, irmão. O filho dói. Quando acontece algo com nossos filhos, dói. A gente sente dor. E ela falou: meu Deus, o que vai ser do meu filho agora? Porque Joquebede fazia parte desse grupo de mulheres, irmão, que não podia gritar. Ela fazia parte desse grupo que não podia gritar. Joquebede vai em direção
tenho mais o que fazer, mas eu tenho Deus que faz quando eu não consigo fazer. Eu tenho Deus que faz quando eu não consigo fazer. Você tem um Deus que faz, igreja, quando você não pode fazer. Você tem um Deus que cura essa doença que vem sobre você. Você tem um Deus que faz, irmão, aquilo que é impossível você fazer na sua empresa, que é impossível você fazer no seu trabalho. Aquele dinheiro que é impossível você receber, ele virá para a sua mão. Essa dívida que você acha que você se atolou muito dessa dívida, que você não vai conseguir, é só você clamar. Você tem um Deus que não vai te vergonhar. Ele vai trazer condições para você pagar essas dívidas. Você, antes de vir para a igreja, você fazia dívida sem pensar. Mas agora você aqui nesse lugar, tendo cobertura de oração, você vai pensar 2 vezes antes de você fazer muita dívida. Porque Deus vai te prosperar de uma maneira tão grande que você vai ter que largar essa estaca da sua tenda. Joquebede, sabendo do ocorrido, esconde o menino por 3 meses, mas não tendo mais como esconder. Ela tem uma ideia. Joquebede vai em direção ao rio Nilo e ela coloca no cesto na beirada do rio. E a Bíblia diz que Joquebede vai embora e a irmã do menino fica escondido, vigiando o irmãozinho. Pensa comigo, irmão, como mãe. Qual mãe que teria coragem de fazer isso? Isso é confiança, irmão. Ela pensou, eu não tenho mais o que fazer, mas eu tenho um Deus que faz quando eu não consigo fazer. A irmã do menino acompanha o cesto e a mãe vai para onde? Na hora que ela fala, filha, vigia o seu irmão nesse cesto. Para onde que Joquebede vai? Você sabe responder? Essa é a pergunta que não quer calar. Joquebede vai para a tenda buscar a presença do Eterno. Ela chega em casa, dobra o joelho e coloca o filho 24 horas nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que a filha de Faraó decide o quê? Tomar banho no Nilo. Depois você lê o versículo 2 em casa. A filha de Faraó decide tomar banho no Nilo. A Bíblia diz que quando uma filha de Deus se coloca de joelho, Deus coloca a filha do seu inimigo para ser instrumento de Deus no seu vida. Até a filha do seu inimigo, até o filho do seu inimigo, ele se transforma em instrumento de Deus para a tua vida. Deus obriga, irmão. Eu fico imaginando a filha de Faraó sentindo um calor absurdo. Olha, morando naquele palácio com todo conforto. Deus mete um calor nela. Sabe aquele calor de monopausa? Olha, permitido pelo próprio Deus. E ela convida suas criadas, suas donzelas, para ir tomar banho com ela. Aonde? No rio Nilo. E a filha de Faraó entrando dentro do rio Nilo, e o menino Faraó dentro daquele cestinho lá. Ô, meu irmão, a filha do inimigo vai tomar banho dentro do Nilo, dentro do rio Nilo. Aquela mulher com banheiros, com banheira, hidromassagem, com banheira com água quente, água morna, com pétalas de rosa dentro daquela banheira, uma banheira de espuma com todo conforto. Deus assopra no ouvido daquela mulher, o quê? Vai tomar banho no rio. Assim como ele convenceu o coração das parteiras a não matar os meninos, segundo Deus converteu o coração das parteiras, fez o quê? Conquistou o coração da filha do inimigo. Para quê? Para obrigar ela a tomar banho no Nilo. Elas encontram o cesto aonde? Dentro da água.
E quando elas abrem o cesto, a filha de Faraó manda uma criada, vai lá, pega aquele cesto para mim lá, o que tem dentro daquele cesto? Aí a criada vai lá e pega. A princesa, né, filha? Ela era uma princesa. Pega lá e traz o cesto para ela. Elas dizem: esse menino é um dos hebreus. Nesse momento, Miriam chega e diz para a princesa, para a filha de Faraó: fala, ei, a senhora quer que eu chame uma mãe hebreia para amamentá-lo? Olha, a irmã do menino, que estava vigiando o cestinho, vigiava durante o dia, porque senão os egípcios podiam passar na casa de Joquebede e roubar o menino, entendeu? Então a mãe botava de dia dentro do rio e à tarde, anoitecendo, Joquebede ia lá, apanhava o menino e levava para dentro de casa, para ele passar a noite dentro de casa. Na hora que elas vão tomar banho, elas encontram o cestinho com o menino, ela faz o quê? Meu Deus, olha aqui, encontramos um tesouro, que menino lindo, que menino perfeito. Mas disse que o menino era lindo. A Bíblia fala, sabe aquela coisa linda que parecia a pincela? Vou pegar ele, vou levar. A menina vem correndo, saiu do meio daqueles matos, vem correndo. Ei, oi, a senhora não é mãe? Quer que eu encontro uma hebreia para dar de mamar para ele? Para amamentá-lo? Ela diz: pode chamar uma hebreia e vem cá. Vai Miriam direto, irmão, para a casa da sua mãe. Eu fico imaginando Miriam, irmão, chegando na tenda e dizendo para sua mãe: se levanta do joelho, mamãe. Eu fico imaginando ela: para quê, minha filha? Porque a filha de Faraó te chama. Eu fico imaginando, irmão, Joquebede gelando dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Eu fico imaginando Joquebede dizendo para Miriam: você está doida? O que eu vou fazer diante da filha de Faraó, minha filha? Você está louca? A Bíblia diz que Joquebede, quando chega diante da filha de Faraó, a filha de Faraó diz: cria esse menino para mim, que eu te pagarei o seu salário. A mãe que escondia o filho para poder o inimigo não matar, ela vai amamentar o filho para a filha do inimigo. Amém, irmão? Ainda vai receber um salário. Irmão, mas você conhece esse Deus? Eu estou contando essa história para você aprender. Você aprender na sua vida o Deus que tem um conta de você. Isso é para você aprender o tamanho do Deus que te guarda aqui nessa terra, que guarda a sua família, que guarda a sua casa, que guarda tudo que é seu aqui nessa terra. Irmão, ela diz, a filha de Faraó diz: cria esse menino para mim, que eu te pagarei o seu salário. Porque quando Deus dá ordem, fala para o seu irmão aí, fala para si. Quando Deus dá ordem para você ser abençoado, até o inferno tem que obedecer, brilhar os dentes e engolir sua vitória. Quem queria matar teve que patrocinar o emprego para Joquebede, criar o próprio filho. Quem queria matar teve que patrocinar. Não, gente, esse Deus é grande. Não precisa abrir, não. Vira a folha aí, vira a folha. Só vira. Olha o versículo 23. Olha aí, eu vou fechar com esse versículo. Depois de muitos dias, fez o quê? No capítulo 2, no versículo 23. Depois de muitos dias, o quê? Fala bem alto. Toda a igreja podia estudar. E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão deles, e por causa deles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus veio e tirou o fardo deles. Que fardo deles? Matou o rei.
Vamos abrir. Eclesiastes 10, 8. Quem abre uma cova acaba caindo nela. E quem arromba um muro é ladrão e será mordido imediatamente por uma cobra. Olha, então não se mexe com aqueles que têm confiança e fé em Deus. Seja obediente para você não ser mordido por uma cobra. Aleluia. Seja obediente, temeroso a Deus, para você não cair numa cova. Pular e cifrar, não caiu em cova. Não caiu. Quem caiu foi o inimigo. Foi Faraó. Deus matou ele. Deus matou ele. No nome de Jesus. Ele caiu na cova. E ainda foi mordido por uma cobra, né? Então aqueles, irmão, que rouba, que assalta, que rouba, né? Pode estar dentro da igreja, mas que rouba, eu quero dizer para você, ele será mordido por uma cobra, né? Então nós vamos ser fiel, vamos aprender com Deus, amém? Em nome de Jesus, coloca de pé.